Alô você, aluno vestibulando 2020-2021. Seja bem-vindo à minha aula de gravação. Aliás, diga-se de passagem, nesta manhã de quinta-feira, linda, é verdade, aí vai o meu bom dia. Mas é um dia sinistro também. Gravar aula, aliás, diga-se de passagem, isso não me agrada muito, viu, vestibulando? Eu sinto falta de alguma coisa, não gosto de videoaula, mas por vocês o que a gente não faz, né? Sem hipocrisia, por vocês que nós estamos aqui, mas eu sinto que falta alguma coisa, meio frio o negócio. De qualquer forma, vamos lá então. Veja bem, eu sei que vocês também é capaz de compartilhar aí, tem gente que não me conhece, então nós vamos trabalhar a história do Brasil. Eu sou o professor Marcel. Beleza? Dito isto, vamos ao que interessa então. Vejamos. De vez em quando eu vou dar uma sumida e uma voltada, Por exemplo, agora subi, mas eu estou aqui. Aguenta aí. Apareci, estou de volta. Que diz assim. Vamos então trabalhar com a questão da administração administração portuguesa sobre a colônia Brasil. Nós vimos então que o Brasil agora é uma colônia, a mais importante colônia para Portugal, e que essa administração como será feita? Para entender melhor, Portugal vai acabar promovendo um negócio conhecido como as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias. Como é isso? Por que aconteceu isso? Quando que ele colocou isso? Mais ou menos para tentar se localizar, não é para você decorar a data, nós sabemos disso, né? Mas 1534, veja, é bem rápido o negócio. Porque vamos pensar assim, a colonização começou a ser efetivada. Lembrando que colonização não é de povoamento, mas sim de ocupação, para evitar os saques, para evitar evitar total perda do território. Colocar aí uma administração em que pudesse expulsar os invasores. Mas o problema maior, como nós já vimos, como colonizar o Brasil com esse tamanho de território, com essa extensão, essa dimensão continental, quantos Portugais caberiam no Brasil? Nós já vimos isso. Então veja, o que fazer? E o rei Dom João III, na época, desesperado por medo de perder o Brasil, pensa em fazer a colonização, mas não sabe muito bem como fazer esta colonização. Então veja, e ele vai para os seus aposentos, escutando no seu MP3, porque não tinha MP4 ainda na época, né? E ele está ouvindo o quê? Ele está ouvindo Raul Seixas. E Raulzito, que era o hit das paradas, no século XVI, ele ouvia: a solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo limpo aqui, é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil. Ora pois, Raulzito tinha razão, diz o rei, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu já tinha feito na Ilha da Madeira, que é o quê? Dividir o território em vários lotes. Beleza, joinha, joinha, chupetão. O problema é que, mas será que vai dar certo com esse Brasil tão grande? Mas ele topou a empreitada e assim o fez. O problema é dividir o Brasil em grandes lotes de terra, de dimensões variadas. Aliás, seria bom que você visse o mapa como foi dividido, que está aí, na sua tela agora, aí está entrando agora a divisão das capitanias hereditárias. Belezeira? Tá aí. Então veja, olha o tamanho das capitanias. Algumas, a menor delas, por exemplo, tinha 380 quilômetros de costa. Bom, dividido foi. O problema é, quem é que vai
assumir essa parada. Eu sempre digo que seria muito difícil algum grande empresário hoje do planeta Terra tentar os seus negócios em Marte de uma hora para outra. Ninguém o faria. Então, quem é que vem para cá para tocar as capitanias hereditárias? Vem para cá quem não tem perspectiva de vida. Vem para cá que não tem a mínima condição de se manter em Portugal. Mas ainda tem um renome. Ele tem um nome, ele tem um sobrenome, mas está falido. Tipo alguns de outros que a gente conhece aí. De qualquer forma, olha só. E se quem vem para cá é falido, então, olha só, para entregar as capitanias hereditárias, a coroa entrega o lote, o território, entrega o lote, o território, pela carta de doação. É a carta de doação que o donatário recebe. Então, pela carta de doação, o donatário, proprietário donatário, dono da capitania, recebe da coroa portuguesa. E na carta de doação, ele recebe esse território, junto com a carta de doação, ele recebe também, o donatário, recebe, além dos territórios, um negócio chamado de foral. E o foral está os direitos do donatário e os deveres do donatário. Deixa eu sair um pouquinho para você ver melhor aí, ó. Eu saí, mas estou aqui, hein? Ah, detalhe, parei também para tomar minha aguinha. E na verdade é vodka. Ai, marvado. Bom, de qualquer forma, estamos de volta aí. De qualquer forma, olha só. Esse donatário que recebeu a carta de doação, o território, recebeu o foral, direitos e deveres. É de direito do donatário, entre outras coisas, tirar todo o lucro da sua capitania, desde que se pague o quinto, ou seja, 20% de toda a riqueza que ele conseguir. Isso inclui a madeira do pau-brasil, isso inclui metais, caso encontre, isso as especiarias, ok? E os deveres pelo foral que o donatário recebe, que é o quê? Tem que pagar pela defesa, manter a defesa do território. Esse é o principal dever, manter a ordem. Outro dever, entregar as sesmarias. Sesmarias. Essas sesmarias, ok? São pequenos lotes, pequenos entre aspas, hein? Em relação à capitania. São fazendas, ele vai dividindo e entregue a outros pequenos proprietários. Vamos relembrar um pouquinho? Se quem vem para cá como donatário só tem nome, os chamados fidalgos, que estão falidos, sem perspectiva, quem vem para ajudar o donatário, então, aí é muito, muito pior. É a pior espécime humana que tem em Portugal. Portugal vai desovar os indesejados, os condenados, os carcereiros. E olha só, muito presidiário, que não tem perspectiva, vem para cá. Agora, olha que interessante, vestibulandos. Dá para ver um pouquinho do DNA do povo brasileiro, né? Mas, de qualquer forma, esses caras vêm tentar essa empreitada. E olha que coisa mais incrível, Deixa eu pegar aqui o apagador. As capitanias hereditárias, ok? Olha só que interessante. E as capitanias hereditárias
Olha só. Não deram certo. As capitanias hereditárias não deram certo. Via de regra. Toda regra tem exceção. Exceto quem? São Vicente, que por acaso era de Martim Afonso de Souza, que é mais subsistência, e a de Pernambuco. Esta aqui sim, essa deu certo, essa foi para frente, essa aqui foi a mais lucrativa. Mas antes de falar sobre as que deram certo, vamos falar das que não deram certo. E as capitanias hereditárias não deram certo. Motivos. Olha só. Quais são os motivos dessas capitanias hereditárias não ter deram certo? Questão de vestibular, hein, moçada? Dos mais diversos, hein? Que nós já falamos aí. A capitania cai desde a faculdade Nossa Senhora da Bicicletinha Azul até a FUVEST, tá? Então veja. Motivos das capitanias não terem dado certo. Veja só. Então nós temos aí, primeiro motivo. A distância entre as capitanias e a metrópole. Muito distante. Outro motivo. As distâncias entre as capitanias, entre elas, falta de ajuda mútua, são muito grandes as extensões de terra. Claro, a falta de apoio da metrópole. Largou lá e se vira, velho. Em alguns casos, os ataques, vamos chamar aqui, né, entre aspas, né, dos nativos, que nós sabemos que não são autoctones, mas vamos chamar aqui genericamente dos índios de nativos. Então, esses são os principais fatores pelos quais não deram certo as capitanias. No entanto, essas duas aqui, elas deram certo sim. Embora esta aqui, subsistência, esta aqui extremamente lucrativa. E qual é o fator que levou a esse desenvolvimento lucrativo para Portugal? O fator principal foi o que mesmo? Vamos relembrar que nós já vimos? Tcharam! A plantation. A plantation. Do que mesmo? Cana de açúcar. Vulgo o açúcar. Esta aqui foi lucrativa. Muito bem, beleza. Mas com o passar do tempo, né, o rei de Portugal, a coroa portuguesa, percebeu que faltava aí um apoio, um suporte. Tá aí, voltei. Um suporte para as capitanias. Afinal de contas, essa de Pernambuco dá lucro farto para Portugal. Então, qual vai ser o suporte, então? Veja, então, só para se localizar, 1549, a coroa cria o governo geral, o regimento do governo geral. E o que é o governo geral? Exatamente para isso, para dar suporte às
capitanias que prosperaram, que estão tentando prosperar. Né? Então veja, para dar suporte às capitanias. Muito bem, beleza, vestibulando. No entanto, porém, todavia, contudo, né, o primeiro governador geral, um cara chamado de Tomé de Souza. O Tomé de Souza, olha só que interessante. Esse cara aqui, ó, ele cria, vamos usar essa palavra, ficou meio esquisito. Ele funda a primeira capital do Brasil. E qual a primeira capital do Brasil? Muito bem, Salvador. Beleza, vestibulando. Ah, e olha só que legalzinho. Salvador, a primeira capital do Brasil, que seria mais ou menos na metade da colônia. Mais ou menos aí. Então veja, com isso, agora a administração do Brasil, a administração portuguesa do Brasil é um pouco mais intensiva, uma vez que esse chamado governador-geral é o representante direto da metrópole aqui na colônia Brasil. Belezeira? E, no entanto, para melhor administrar ainda, Portugal acabou dividindo o Brasil em duas partes administrativas. É verdade. Olha só, nós vamos ter o Estado do Brasil Norte e o Estado do Brasil Sul. Estado do Brasil Norte, com a capital Salvador, e o Estado do Brasil Sul, capital São Vicente. Mais tarde ainda entra o Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão. Depois, com o período pombalino, que nós vamos ver no decorrer das próximas aulas, Marquês de Pombal, no século XVIII, centraliza tudo novamente. Mas isso é outra história para outro pôr do sol. Então veja, a administração portuguesa também passa por uma outra questão, a chamada Câmara Municipal. A Câmara Municipal. Se um dos deveres do donatário é construir algumas vilas, as câmaras municipais devem atuar nessas vilas. Então, a Câmara Municipal, formada por juízes e edis. Esses edis são vereadores. E por incrível que pareça, esses vereadores são votados. Os juízes são nomeados. Juízes nomeados, edis votados. Mas quem nomeia um juiz? Bom, as câmaras municipais, olha só, as câmaras municipais, elas são formadas, elas são constituídas pelos homens bons, que nós já vimos quem são esses homens bons: branco, proprietário. Então olha só, esses são os homens bons. Esse cara nomeia os juízes, eles podem votar e ser votados para os edis. Uma coisa interessante, então a Câmara Municipal detém o poder de fato. Esses caras, olha só, a Câmara Municipal
detém o poder de fato. Olha só, embora seja o poder local, mas são os homens bons que mantêm esse poder. Portugal se incomoda um pouquinho com esse poder de fato feito pelos homens bons. O governador geral, por mais que seja o representante máximos na colônia, em nome da coroa, pouco pode fazer nas câmaras municipais. Percebendo isso, olha só, posteriori, e olha só que interessante, para minimizar o poder das câmaras municipais, desculpa se eu estou dando as costas para você, lembrando que anjo não tem costa e também nem abacaxi, mas olha só, olha que interessante, para limitar os poderes desses homens bons, acontece o que? Portugal cria os juízes de fora. E o que vem a ser os juízes de fora? Juízes de fora são nomeados pela coroa portuguesa. Ok? Nomeado pela coroa portuguesa. Então, olha só, vestibulando. O problema maior é o seguinte: Portugal tenta a todo pausa para uma aguinha. Tô aqui, não fugi não, hein? Aguenta aí. Olha só que interessante. No entanto, em meio a isso tudo, administração, governador geral, câmaras municipais, Portugal tenta manter um controle, na medida do possível. Vimos também que é muito difícil manter um controle dentro da perspectiva do negócio chamado de mercantilismo, e a variável do mercantilismo é o pacto colonial. Portugal tem dificuldade nisso, mas a administração ela tenta centralizar aí. Mas tudo vai por água abaixo, num dos momentos mais nefastos da história de Portugal, que você já deve estar lembrando aí, que é o quê? A chamada União Ibérica. A União Ibérica. Só para a gente localizar, União Ibérica. 1580 a 1640. Durante esse tempo, o Brasil ficou sob as guardas da Espanha. Aliás, Portugal também se viu submisso à Espanha. Mas por que isso aconteceu? Vamos relembrar? Estamos aqui para isso. Lembrando que neste curso você não aprende nada, você relembra para ficar fresquinho na memória para o vestibular. Beleza? Então vejamos. Antes de continuar, desligue seu celular aí, por favor, então você consegue prestar atenção aqui. Estou vendo. Vamos lá então. Veja, União Ibérica. Vestibulandos, olha só que interessante. Para entender a União Ibérica, nós vamos ter que voltar um tempo para dizer assim, em 1578, não precisa decorar a data, deixa que o professor de história faça isso, só para a gente se localizar. Então, 1578, morre o rei de Portugal, Dom Sebastião. Morre não, Sebastião, viver é bom, mas não teve jeito, Dom Sebastião morreu. Na verdade, ele desapareceu. Como é que foi essa história aí? Vou contar um pouquinho de história para vocês, quase não faço isso na vida, então eu vou contar uma historinha aí, quer ver? Tudo diz assim, lembra da expulsão dos mouros? Então, expulsar os mouros da Península Ibérica, acontece que havia mouros também no norte da África, onde hoje é o Marrocos. E ele vai para dar uma força moral para as tropas de Portugal, e ele parte para luta contra os mouros numa região chamada de Alcácer Quibir, no Marrocos. E ali ele desaparece. Ninguém encontrou o corpo,
foi desaparecido. Não à toa, né? Aí, quando morre Dom Sebastião, que nós vamos ver agora, que forma-se a União Ibérica, nasce um sentimento em Portugal do sebastianismo, que a simpatia, que a delicadeza, que a formosura em forma de dedicação, chamado professor Evaristo, né, vai passar para vocês o sebastianismo. Mas vamos fazer um spoiler aí, asa dele, que diz assim, olha só, o sebastianismo é a ideia de que os portugueses desejam que o que o Dom Sebastião volte para livrar Portugal das garras da Espanha. É o movimento messiânico. Dom Sebastião, o Messias que vai livrar Portugal das garras da Espanha. É o sebastianismo. Mas isso vocês vão ver mais aprofundado com o Evaristo, tá bom? Bom dia, Evaristo! Bom dia, o canário! É mais ou menos isso. Mas enfim, de qualquer forma, olha só, moçada. Morre Dom Sebastião, sem filhos. O trono vai, é meio chacrinha. O trono vai para o tio, Dom Henrique. Esse tio, o Dom Henrique, ele é religioso, ele é cardeal da igreja. Ainda por 2 anos ele ainda consegue administrar Portugal, mas ele já tem uma certa idade, né? Acabou morrendo, não sei se de coronavírus ou não, sei lá, né? Que ataca os mais idosos. De qualquer forma, e por isso se cuida, hein? Fica longe da vovó e do vovô, só via celular, hein? E olha só, o Dom Henrique, ele administra por 2 anos e acaba morrendo. Dom Henrique, também sem herdeiros, o que acontece? Triste, né? Fim da dinastia de Avis, ou de Avis. É o fim da dinastia de Avis. Eita, rapaz! E agora? Olha só, acontece o seguinte. Entrega-se o trono ao parente mais próximo. Quem é o parente mais próximo? Felipe II. Então tá. O trono português vai para o parente mais próximo. O parente mais próximo é um cara chamado Felipe II. Este Felipe II, que é um primo, aí ele já é rei da Espanha. Marquinhos. Rei da Espanha. Pronto. Ora, se é lei, se é assim que funciona, vai entregar para o Felipe II. Bom, quando isso acontece, olha só, abrem várias possibilidades, várias perspectivas. Por exemplo, quando o trono vai para o Felipe II, tanto portugueses da aristocracia, a burguesia mercantil de Portugal, como para a aristocracia e a burguesia espanhola, veem a possibilidade de aumentarem as suas fortunas. Afinal de contas, para os portugueses abastardos, haveria a chance de passar a mão
nas riquezas minerais da América Espanhola. Para os espanhóis abastardos, havia a possibilidade de se apoderar das feitorias portuguesas no mundo. Então a perspectiva era maravilhosa, mas a realidade é bem diferente. Ok? Então, rapidamente, vamos ver o seguinte: o que acontece? Acontece que, com a União Ibérica, olha só, Felipe II assinou o Tratado de Tomar de 1581. O Tratado de Tomar era o seguinte: por esse tratado, Felipe II se comprometia a quê? A formar a União das Coroas Peninsulares. A União das Coroas Peninsulares. Que é a mesma coisa de União Ibérica. Tá. Formar a União das Coroas Peninsulares significa necessariamente Portugal não é conquista, e sim, como o nome está falando, União das Coroas. Agora, Portugal e Espanha passa a ser uma coisa só. Mas na prática, a realidade foi outra. Portugal se tornou submissa à Espanha. E isso foi catastrófico. Por quê? Com esta união, nós vamos ter invasão pesada da França, saques constantes dos ingleses, principalmente porque os ingleses eram inimigos dos espanhóis, e claro, a conquista do Nordeste pelos holandeses. Mas isso é mais para frente, tá? E dando continuidade para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a formação do território nacional. Como é que o Brasil conseguiu ficar com essa forma meio torta, de coxinha, deformada e invertida, essa pera deformada que nós temos hoje, uma vez em que o Tratado de Tordesilhas limitava o nosso território. Não teríamos nem o estado do Rio Grande do Sul, nem o Amazonas, nem Mato Grosso, nem Goiás, nem o Acre, se é que ele existe, né? Mas aí a gente vê isso na próxima aula. Por hora, agradeço em demasia a sua atenção até esse momento. Mas, finalizando a aula, não esqueçam, Administração Colonial Portuguesa, aula 11, os exercícios da apostila 224, 225. E assim que terminar essa pandemia, que vai passar e que esperamos que seja breve, você vem falar comigo para a gente tirar as dúvidas necessárias. Muito obrigado pela sua atenção. Daqui a pouco a gente continua na aula 2. Obrigado.